próxima pergunta vai falar um pouco sobre isso. Sétima pergunta, bora, Edu? Vamos? Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Lá na outra pergunta, a gente falou sobre a apostasia, mas aqui eu acredito que a pessoa gostaria de saber das características da apostasia. Manda bala. Cara, a apostasia, ela vem do substantivo grego apostasis, né? Ou apostasia, né? A fonética é muito semelhante. E o que acontece? Ela quer dizer um rompimento, uma separação, um divórcio, uma queda. Quando a pessoa, em termos teológicos, a apostasia é o rompimento da fé, é a separação da fé. Quando você se separou da verdadeira fé, quando você se separa da verdade. Né? Então, isso quer dizer apostasia. E nós estamos vivendo em tempos de apostasia. Né? Muitos aí se desviaram da verdade. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4, 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo grande vontade de ouvir coisas agradáveis, né, aos ouvidos, ajuntarão mestres, segundo o desejo do seu coração. Eles não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Entendeu? Então, muita coisa que a gente vê aí são fábulas, são apostasia. Eles estão na igreja, mas eles estão separados da verdade. Né? É uma igreja apóstata. E a igreja apóstata, ela não existe só hoje. Ela existiu nos tempos antigos, como você citou, a igreja primitiva. Existia apostasia na igreja primitiva. Né? Existiam os gnósticos, os maniqueístas, é, existiam os marcionitas. Né? Então, assim, existiu a apostasia e existe a apostasia hoje. E existe também a grande, né, apostasia que vai vir do governo do anticristo, né? A qual Paulo menciona em segunda Tessalonicenses 2, e Apocalipse também é falado, ali no contexto de Apocalipse 13, em que o anticristo é retratado como uma besta, né? E ele vai atrair muitas pessoas. Muitas pessoas vão venerá-lo, né? Esse homem da perdição, né? Então, assim, vai ser quando a apostasia ela vai atingir seu clímax, né? E, tipo assim, como um homem chega a ser tão venerado, tanto politicamente como religiosamente? É aquele cara que ele vai falar tudo que você gosta de ouvir. É o camarada que ele te entrega aquilo que você quer receber. Que fala tudo que você gosta de ouvir. Então, esse é um dos motivos que leva o homem ao alto nível de veneração, né? Então, na igreja primitiva, houve sim os montanistas, eles apostataram da fé, né? Criaram novas revelações a partir de visagens, de revelações de Maxila e Priscila, né? Aquelas duas profetisas, né? Tem também a doutrina de Marcião, né? Os gnósticos, Valentim, entre outros, que criavam novas perspectivas, eles apostataram, eles se desviaram da fé, e entre esses homens que tentaram trazer de volta, defender a profecia, eu destaco o Irineu de Leão, que escreveu uma obra maravilhosa contra as heresias, refutando, né, os marcionistas, Friedrich Tertuliano, que escreveu obra contra Marcião. Né? Então, assim, muitos apologistas defenderam a fé, enquanto tinha os apóstatas que desviaram a fé, né? Porque o ataque da igreja, tanto da igreja primitiva, tanto vinha de fora quanto via de dentro da própria igreja. O que eram os ataques de fora? Era a perseguição. Eram os ataques que vinham de fora para dentro. E quais eram os ataques internos da igreja? Era o que vinha de dentro para fora, que eram os falsos mestres com as heresias. Né? Então, assim como tinha os apóstatas, tinha os apologistas. E esses apologistas que eu destaco, que é Tertuliano, Hipólito de Roma, escreveu um tratado, refutação às heresias, Irineu de Leão escreveu um tratado contra as heresias. Então, assim,
Quanto ao homem, o homem do pecado, a apostasia, temos tratados de Hipólito de Roma, que ele fala que o homem do anticristo, ele vai vir da tribo de Dan, ele vem de Israel, né? Hipólito de Roma, ele é lá pelos séculos 2 e 3. Irineu de Leão, na sua obra Contra as Heresias, ele vai falar que o governo do anticristo, né, a apostasia vai ser de uma rebelião do povo de Deus, entre outros também do século IV, Paulo também está com Cipriano, que ele fala que vai ser de um tempo de 3 anos e meio, né, que depois Cristo vai vir, vai derrotar o anticristo. Então, assim, a apostasia, ela é ela é um desvinculamento da verdade. Você se desvincula da verdade, entendeu? A apostasia não quer dizer que você só desviou do evangelho, foi para o mundo, não. A apostasia, você pode estar na igreja, entendeu? E ainda assim estar desviado da verdade, assim como foi nos tempos primitivos da igreja primitiva, como você perguntou, assim como foi da igreja primitiva, muitos estavam da igreja, pertenciam ao corpo da igreja, mas não eram ortodoxos, eles eram apóstatas. Mas essa igreja tinha uma diferença de hoje, né? Lá, ela tinha a ação do Espírito Santo que movia esses apologetas e movia essas pessoas contra essas falsas doutrinas. Hoje, como essa presença, essa ação está bem menor, a força das heresias está tomando conta, né? É porque, Mas, pode é falar. porque o pastor, né, o homem de Deus, ele se acovardou. É como a gente falou anteriormente, ele é omisso, né? Claro, o Espírito Santo está no nosso meio, ele quer agir. Mas o homem, se o pastor, os líderes eclesiásticos, eles não querem dar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Já na Tem igreja que ser do primitiva, jeito não. dele. Hã? Porque se der oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, tem que ser do jeito dele, e não do jeito que eu estudei, não do jeito que eu programei, não do jeito que eu acho que tem que ser, né? Exatamente, entendeu? Já na igreja primitiva, não. Eles deixavam fluir, entendeu? Tá errado, meu irmão, tá errado, tá errado. Eu não quero saber se você vai achar ruim ou não. Tá Uhum. errado. Não é assim, entendeu? Muitos trabalhos apologistas, temos também Agostinho, que refutou as ideias de Pelágio no século IV, também quase que eu esqueci disso. Então, assim, mas eram homens de ousadia, entendeu? Uhum. Era homem, temos na época antiga também, Martinho Lutero, sozinho combateu o império, entendeu? Hoje a igreja está acovardada, hoje o clero eclesiástico está acovardado. Por que não? Vou falar não, porque sei lá, pode ter uma má impressão de mim. Sabe? Antigamente, me perdoa a forma de expressão, eu sou meio, né, avoado, mas antigamente os líderes eclesiásticos eles estavam cagando e andando com o que você pensasse dele. Ele não estava nem aí. A verdade é essa, acabou, meu irmão, você aceita ou não. Mas hoje não, não. Não, vou falar não, vou falar só isso aqui, porque pô, vou causar uma má impressão. Entendeu? Mais ou menos isso. Jonatas Eduardes que o diga, né? Pecadores na mãos de um Deus irado. Se você pregar isso hoje na igreja, você é apedrejado. Mas amém, Edu. Você respondeu a sétima pergunta, a gente está indo para a oitava pergunta, que é a última pergunta que você estudou. Depois a gente tem uma pergunta surpresa para você ali, beleza?